Boa noite, pessoal. O relato de hoje é o lobisomem algemado. Então agora vamos para a história. O meu nome é Leandro e esse relato aconteceu comigo no ano de 2001, quando eu tinha 21 anos. E foi na cidade de Ituiutaba, que fica no interior do estado de Minas Gerais. Bem, para começar o relato, a região que eu morava na cidade era um bairro na periferia. E nesse local eu era acostumado a jogar bola até quase 10 horas com alguns conhecidos. Mas para eu chegar nesse campinho, eu tinha que passar por uma trilha de matos. E certo dia, como de costume, eu estava jogando bola em uma certa noite. E eu comecei a ouvir uma história estranha, que algumas pessoas teriam visto um homem pelado nas matas na madrugada. Eu não levei a sério essa história. Para mim era só mais um conto ou um acontecimento que com o tempo seria esquecido. Mas passou-se algumas semanas e eu estava jogando bola com os meus amigos. E nesse dia ficamos até mais tarde da noite jogando. E quando acabou o jogo, cada um pegou seu caminho para suas casas. Eu teria que atravessar uma trilha de mata para chegar até a minha residência. E nisso eu peguei o meu caminho sozinho e cheguei até essa trilha. E perto dessa trilha tinha também duas estradas de terra com algum poste de luz que ajudava a clarear um pouco o matagal por onde eu passava. E quando eu já estava perto dessa estrada de terra, eu vi alguma coisa correndo em pé, tipo um vulto, do outro lado da estrada, a uns 20 metros de mim. Eu não consegui discernir o que era aquilo, mas fiquei meio assustado, porque não parecia com uma pessoa aquele vulto. Eu fiquei olhando para ver o que era. Eu vi que aquilo ali parecia um animal grande. Nessa hora eu fiquei muito assustado. Mas para me defender, eu peguei uma pedra bem grande e disfarcei e comecei a cortar o caminho pelo mato mesmo. E não entrei na estrada de terra, porque esse animal estava me vigiando e agachado no meio do mato, que ficava do outro lado da estrada de terra. E eu só não corri por medo desse animal também vir atrás de mim, mas continuei andando rápido pelo matagal. E quando eu olho para o mato onde a criatura estava escondida, eu vi que essa fera já não estava mais ali. Aí eu fiquei meio com medo e comecei a olhar para os lados do matagal para ver se essa fera estava me seguindo. E nisso eu resolvi ir para a estrada de terra. Mas acontece que nessa hora essa criatura me surpreendeu. Eu vi esse animal vindo de frente na minha direção. E o que mais assustava desse animal era aqueles olhos bem acesos mesmo. E aquele animal parecia um enorme cão negro. Na hora eu travei o corpo todo. Eu não sabia o que fazer. O máximo que eu conseguia era andar um pouco para trás. E nessa hora veio uma pressão na minha garganta. E para piorar essa cena, eu percebi que essa criatura estava andando em 4 patas em dificuldade. Parecia que tinha alguma coisa amarrando as suas patas da frente. Essa criatura ficou olhando para a pedra que estava na minha mão. E depois disso, de repente, essa fera do nada se levantou, furiosa, e ficou em pé igual um homem, em 2 pernas, e começou a andar na minha direção. E quando eu olho direito, eu vi que as mãos ou patas dessa criatura estavam presas com uma algema policial. E para mim, por mais estranho aquela situação, esse animal para mim era um lobisomem. E mesmo com aquelas algemas presas nele, essa criatura estava nervosa e rosnando, a quase 7 metros de distância de mim. E nessa hora eu ia arriscar e correr desse animal. Mas de repente eu ouço passos correndo na estrada e vozes de homens. E logo escutei alguns tiros. Na hora eu agachei no mato para não pegar nenhum projétil dos tiros em mim. Depois eu comecei a ouvir alguns homens conversando.
e dizendo: ali, ali. Eu estava muito assustado, sem entender nada. E quando eu ergo a cabeça para olhar, eu vi 2 policiais perto de mim. E eles estavam com as armas nas mãos. Em seguida, eles me mandaram eu colocar as mãos na cabeça. E quando olho, eu vi aquele animal caído com vários tiros, no meio do matagal. E os policiais me perguntaram se eu sabia alguma coisa. Eu falei: deve ser um lobisomem. Os policiais olharam um para o outro e depois olharam a criatura e tiraram a sua conclusão, que era mesmo um lobisomem. E os guardas acabaram contando para mim que essa criatura poderia ser o cara que eles acabaram de prender no mato. Que dias atrás tinha denúncia que era um homem que andava pelado na madrugada da região. Os policiais, depois dessa conversa, me deixaram ir embora. Mas não era para eu contar essa história para ninguém, porque tinha muita gente interessada nesse relato, e que eu poderia estar correndo perigo de falar para as pessoas sobre esse assunto do que tinha acontecido ali, com aquela criatura, porque não estava também nada esclarecido do que estava ocorrendo naquele momento. Depois que eu tive essa conversa com os policiais, eu fui embora daquele local, e quando eu cheguei em casa, eu ficava lembrando e espantado com o que tinha acontecido ali naquele matagal, de ver aquele lobisomem algemado. O que os policiais tinham contado também é que antes de atirarem no lobisomem, eles estavam levando um homem que eles teriam encontrado no mato nu. E quando eles algemaram esse homem, que estranhamente esse cara logo começou a sentir dor e rolar no chão. E nesse momento de distração dos policiais, esse cara correu para o meio da mata e sumiu. Os policiais seguiram esse cara. E eles, andando pela mata, acabou vendo a criatura tentando me atacar. E atiraram no lobisomem. Mas eu ainda não tinha certeza se o lobisomem algemado era o mesmo homem que o policial prenderam no mato. Mas pela história deve ser. E depois, eu lembrando daquela situação toda, ao mesmo tempo que eu estava com medo dos policiais e do lobisomem, eu queria também saber quem era que virava essa criatura, se era um homem mesmo, porque também eu queria saber se o lobisomem, quando era morto, se ele desvirava a criatura e voltava a ser homem outra vez. Bem, e como os policiais me mandaram sair do local, eu fiquei sem saber esse mistério. Mas depois de tudo isso, eu voltei quase à minha vida normal, porque eu já não ia mais jogar bola na parte da noite naquele campinho. E comecei a evitar sair e ficar até altas horas na rua, porque no meu bairro ainda tinha nessa época alguns terrenos baldios com matagais, onde uma outra criatura como essa poderia se esconder facilmente. Mas depois de algumas semanas desse ocorrido com o lobisomem, eu passei pelo local onde eu vi a criatura, para entender o que se passou ali naquele dia. Mas não vi nada de diferente, nem uma pista. Mas passando o tempo ali olhando, nessa hora, acabou aparecendo um senhor conhecido meu, andando a pé por ali. Eu perguntei para ele se ele sabia alguma coisa do cara que as pessoas falavam que ele andava pelado pelas matas. E o que esse senhor me disse foi que esse homem nunca mais foi visto pelo local. Eu perguntei para esse senhor se ele conhecia esse homem nu. E o homem me respondeu que só de vista, mas ele sabia também que os policiais teriam invadido a casa desse homem e queria saber se a família desse homem que andava pelado pela mata morava pela região também. Eu fiquei conversando com esse senhor, mas não contei que aquele homem nu poderia ser um lobisomem. Mas voltando para o assunto, com certeza a polícia queria saber mais sobre esse suspeito. Eu acho também que a polícia estava procurando a família desse homem porque queriam estudar a linhagem do lobisomem, ou até outras coisas que eu nem imagino que seja. Mas o fato é que eu passei por essa experiência e ainda bem que esse lobisomem estava algemado. Assim, com certeza, foi por essa dificuldade que eu não fui atacado por essa criatura.
Mas o que acontece é que antes desse acontecimento, eu tinha minhas dúvidas se existia essa criatura. Até você se deparar com um lobisomem de verdade. Aí tudo muda na sua vida. Esse foi o meu relato. Boa noite, pessoal. Se você gostou da história, dê um like e se inscreva no canal.